Boa tarde, nessa tarde de domingo, ainda tarde, tarde e noite. 17 horas e 37 minutos, aqui estou eu, a propagar o ídolo de Jesus, a falar, a dizer aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, que Deus faz, que poderás fazer na vida daquele que aceitar o seu Filho como Senhor e Salvador das suas vidas. Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome, te clamamos em nome de Jesus. Fala ao meu coração, para meu coração com muita alegria, com muita veemência, com muita audácia, com muita sabedoria. Falar da tua palavra àqueles que precisam ouvir nessa tarde, nessa noite. A hora que ouvir, que seja benéfico para as suas vidas. Sê comigo, minha sabedoria como este coração de Salomão. Dá-me essa sabedoria para que eu venha transmitir àqueles que precisam ouvir a tua palavra. E me perdoe em Cristo Jesus. Livro de Salmo, capítulo 150, versículo diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Disse-lhe: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Livro de Atos, capítulo 9, verso Atos 9, de 1 a 5 diz: Saulo, inspirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. A Bíblia diz: e perguntando ele, a Bíblia diz claramente: e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, quando tu, que não tem conhecimento da Bíblia, que não conhece quem é Deus, não sabe quem é Jesus, começa a perseguir o crente, tu não está perseguindo o crente, tu está perseguindo a Jesus. Por isso que ele disse a Saulo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a Bíblia é clara. Paulo teve a simplicidade, teve a coragem e a persistência de persistir em conhecer o Rei da Glória. Ele reconheceu e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Se você seguir o texto que eu estou lendo, que eu li, o 5 versículo 1 de Atos 9, você vai ver que ele levanta, vai à rua direita, lá vê Ananias e em sonho, Ananias sonha que ele está orando e que está impondo a mão na cabeça de Saulo. E Saulo aceita Jesus, é batizado. Porque Ananias disse: Senhor, que tenho visto esse homem que ele persegue o teu povo. Ele: pois é, vai lá, e põe a mão sobre ele, batiza ele que ele vai ser agora perseguido. Ele é um vaso escolhido para levar a minha palavra àqueles que precisam ouvir. E aqui estou eu. Fui escolhido para levar a palavra de Deus àqueles que precisam ouvir. Estou aqui de mãos puras. O que eu tenho na mão é uma Bíblia. Não tenho nenhum esboço escrito dizendo o que eu vou falar, mas o Espírito Santo coloca na minha boca as palavras que eu venha a proferir, que eu venha a falar àqueles que precisam ouvir. Isso é escolhido de Deus. Isso é um homem que Deus tirou da lama para levar o seu evangelho, como tirou Saulo. Depois, posteriormente, veio a ser Paulo. Nivaldo Lima. Esse pode ser o Paulo do mundo de hoje, escolhido, pecado, tirado da lama para levar a palavra de Deus àqueles corações que precisam ouvir. Deus é Espírito, importa, queridos, que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Saulo aqui ouviu Deus falar, ouviu Jesus dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi até a rua direita, em Damasco. E lá ouviu o que tinha que fazer. Aceitou a Jesus, foi batizado e agora pregou o Evangelho. De Saulo de Tarso a Paulo, pregador do Evangelho. Que você seja do anonimato ao declarado servo de Deus. Amém? E graças a Deus.